Paz do Senhor, meus irmãos. Esse é mais um Leia a Bíblia comigo. Nesse modo que a gente está fazendo, né? A gente está lendo 3 capítulos da Bíblia por dia. E nós começamos pelo Evangelho de Mateus. O objetivo é conhecermos mais da palavra do Senhor. E o objetivo é te ajudar a ler a Bíblia, a conhecer o Senhor que você serve, a conhecer o Deus que nós exaltamos. E a Escritura, a verdade nos liberta, a verdade nos ensina. E é por isso que a gente está com esse propósito aí de leitura bíblica, e eu quero te ajudar a você ler a Bíblia por completo. A gente está começando aqui, né, no Novo Testamento e pelo Evangelho de Mateus, tá bom? Sou o pastor Henrique Oliveira, esse é o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Oliveiras. Se você é novo por aqui, nós temos devocional todos os dias às 8h30 da manhã, tá bom? De segunda a sexta. Se inscreva, compartilha, curta o vídeo e comente alguma coisa aí, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo de número 7 hoje. Preste atenção. Não julguem e não serão julgados, pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Guarde isso, ó. Não julguem e não serão julgados, tá? Muitas pessoas entendem errado isso aqui. O que Jesus está falando é que antes de você falar do erro do seu irmão, você precisa corrigir o seu erro, né? E mais pra frente a gente vai ler que a gente tem que julgar segundo a santa justiça, a santa doutrina. O julgamento é feito através da palavra, tá bom? A gente vai chegar lá, mas é isso que Jesus quer falar. A gente não pode falar do cisco do olho do nosso irmão quando há uma viga no nosso, ok? Mas segundo as Escrituras, a gente pode corrigir, mostrar o erro, tá bom? Mais pra frente a gente vai ver isso. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, olha só, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar bons frutos ou frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo.
Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, esse é o texto que eu mais amo. É como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Capítulo de número 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Glória a Deus por isso. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se dele e disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse,
Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Esse é o preço de seguir Jesus. Muitas pessoas acham que é fácil, mas ser crente não é business, como muitas pessoas estão fazendo, né? Ser crente não é bonitinho. Ser crente é renúncia, é santidade, é vida no altar. Versículo 23. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: Vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu naquela água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando ouviram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Glória a Deus, o chamado do Senhor é lindo. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos
se conservarão. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E como a gente precisa, né, de trabalhadores verdadeiros para a colheita que é tão grande. Como a gente precisa de verdadeiros pastores, homens compromissados com a palavra, homens prontos para pregar o verdadeiro evangelho, não homens que só pensam no dinheiro, só pensam no dízimo, só pensam nas ofertas. Precisamos de homens verdadeiros, compromissados com o evangelho, que pregam o evangelho de verdade para a transformação das vidas. Eu espero ajudar você a aprender da palavra do Senhor e a viver um evangelho genuíno, para que a sua casa, a sua vida, a sua família tenha paz. Esse foi o vídeo de hoje. Se Deus assim permitir, amanhã a gente continua o capítulo 10, 11 e 12 de Mateus. Se você estiver gostando, curta o vídeo, comente aqui. Eu também estou lendo a Bíblia com você. É importante fazer essas coisas para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Vamos aumentar a nossa comunidade para que mais pessoas possam ler a Bíblia. Quanto mais pessoas lerem a Bíblia, mais mundos nós vamos transformar, né? Mais famílias nós vamos transformar, mais pessoas nós vamos alcançar pelo verdadeiro evangelho, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.